não tem problema você reclamar pra Deus aquilo que você tá passando. Olha, por um tempo eu comecei a retrair aquilo que eu sentia e tentava esconder de Deus, sabe? Não falar pra ele as coisas que eu tava sentindo, é, quando eu tava estressado, quando eu tava angustiado por um processo que eu tava passando, por uma prova que ele tava me fazendo passar, ou por alguma situação. E depois de um tempo ele puxou minha orelha por causa disso e disse que eu não precisava esconder nada. Eu só precisava colocar pra fora. Porque não adianta a gente esconder as coisas pra Deus, né? Isso é óbvio. Só que mesmo assim parecia que eu esquecia disso e ficava retraindo as coisas dentro de mim. Por exemplo, o Senhor tem feito eu passar por um momento agora que está sendo bem complicado, bem difícil mesmo. Não nada impossível, mas Ele já me deu a solução. Só que antes eu não tava gostando disso. E só que eu não falava pra ele isso. Eu tinha medo de que, o pessoal diz, você não pode murmurar, porque senão Deus vai prolongar a sua bênção, e que você não pode reclamar, porque Deus vai mandar um castigo e alguma coisa assim. Só que isso tudo é mentira. É que as pessoas pegam bastante a passagem onde os israelitas estão no deserto e eles murmuram contra Deus e dizem que você não pode reclamar, porque se você reclamar, Deus vai prolongar a sua prova. E como se Deus fosse uma pessoa tirana, sabe? E é muito perigoso a maneira que a gente fala isso, porque parece que a gente consegue controlar Deus, né? Quando as pessoas falam dessa maneira, de que é só você não falar que Deus abençoa. E se você falar, Deus não abençoa, como se Deus fosse um robô, mas não é assim que funciona. Só que, enquanto eu estava lendo o livro de Jó, no capítulo 9 e o versículo 32 adiante, Jó diz o seguinte: ele diz que Deus não é homem para que ele possa levar a tribunal, nem homem para que ele possa interrogar. E ele diz assim: se pelo menos houvesse um mediador entre nós dois, que nos aproximasse um do outro, ele de Deus, né, ele está dizendo, um do outro, ele afastaria o castigo de Deus de mim e eu poderia falar com Deus sem medo, mas sozinho eu não consigo fazer isso. E depois o Senhor me levou a 1 Timóteo 2,5, se eu não me engano, que diz que só há um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo, o homem. E depois ele me levou para João, capítulo 1, versículo 12, que diz que todos aqueles que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu li essas passagens, esses versículos, eu percebi que a única pessoa que estava sendo prejudicada nessa situação era eu. Não era Deus, não era ninguém, mas sempre eu. Porque eu retraía as coisas dentro de mim e tentava esconder de Deus, sabe? Só que Deus é onisciente. E uma coisa que a gente consegue perceber no Novo Testamento, que Jesus não vem cobrar apenas o fazer, mas sim o ser. Tipo assim, eu não me torno adúltero apenas se eu me deitar com uma mulher, mas eu me torno uma mulher casada, né? Mas eu cometo adultério se eu olhar para uma mulher que não é minha e cobiçá-la no meu coração. Eu já cometo adultério. Eu não me torno um assassino se eu ir lá e matar uma pessoa e tirar a vida de alguém. Mas eu me torno assassino quando eu tenho um ódio de uma pessoa e mato ela no meu coração. Eu já me tornei assassino. Então não é apenas o fazer, e sim o ser. Entende? Então mesmo você não dizendo que você está odiando essa prova, mesmo você dizendo que não está gostando do processo, mesmo você não dizendo que está chateado com Deus, abrindo a sua boca para dizer, você já falou isso no seu coração e Deus já percebeu isso. Porque Deus olha o coração, entende? Então, eu queria te falar uma coisa. Não tem problema você falar para Deus. Reclame, mas não murmure. Reclame e diga com sinceridade de que você não está gostando da prova e que está bem difícil e que precisa de ajuda e que não entende o porquê daquilo tá acontecendo e quando que vai acabar, o que falta para terminar, o que o Senhor quer mostrar. Mas diga que não entende das coisas, mas peça ajuda para o Espírito Santo. Não murmure, mas reclame, diga que tá difícil, diga que tá insuportável, diga que você odeia aquela pessoa, diga que você pecou, diga que você pecou hoje, diga que você pecou hoje de manhã, diga que você desprezou a voz do Espírito Santo, diga que você não leu a Bíblia, não amou Deus em primeiro lugar, não priorizou Ele, não falou com Ele hoje. Peça perdão, fale com sinceridade, porque uma coisa que o Espírito Santo ama é um coração sincero. Então você pode criar capas e capas, você pode
vestir capas e capas e usar máscaras e máscaras, mas não dá para esconder a sua verdadeira natureza de Deus. Ele conhece você mais do que você mesmo, entende? Então apenas abre a boca e fale para Deus que você não tá gostando, diga que você tá chateado com ele, por exemplo, talvez você esteja chateado com ele, talvez você esteja com um ódio tão grande de alguém, talvez você esteja com dificuldade de perdoar, talvez você queira desistir de tudo, talvez você, sabe, tipo, apenas fale, porque Deus é teu pai, ele não vai te castigar, entende? Esse era o pedido de Jó, que houvesse um mediador, e hoje em dia a gente tem um mediador, que é Jesus Cristo, que levou todo o castigo, todos os nossos pecados, e o castigo que era pra gente, ele levou no nosso lugar. Então a gente pode falar com Deus sem medo, ele é o nosso pai, ele nos ama, e peça para sentir esse amor, peça para sentir esse conforto, peça para sentir esse consolo de Deus, do Espírito Santo e que ele venha abrir os teus olhos. Então é isso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E deixa o seu like e se inscreve no canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa e que o Senhor tenha me usado para falar com você. E é isso. Tchau, tchau. Deus abençoe e até a próxima.